Santo dia, meus irmãos, a paz de Jesus e o amor de Maria. Mais um dia de meditação para nossa renovação e consagração a Jesus pelo método de São Luís Maria de Montfort. E nós estamos no nosso 4º dia de formação. Peçamos então a presença do Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós hoje vamos falar sobre o 5º capítulo do tratado, no artigo 152 em diante. São Luís Maria nos fala dos motivos para nos consagrarmos a Jesus pelas mãos de sua Santíssima Mãe. São Luís diz que a consagração a Nossa Senhora é um caminho fácil, curto, perfeito e seguro para chegar à união com Deus, na qual consiste a perfeição cristã. Por que é um caminho fácil? É um caminho fácil, nos ensina São Luís, porque é um caminho que Jesus Cristo abriu quando veio a nós, e no qual não há obstáculo que nos impeça de chegar a Ele. Pode-se chegar à união com Deus por outros caminhos, porém, estes serão muito mais difíceis e perigosos, enquanto pelo caminho de Maria passamos mais suave e tranquilamente. Certamente que neste caminho haverá grandes combates e dificuldades a vencer, mas nele Nossa Senhora torna-se presente, próxima de nós, seus servos, para iluminar nossas trevas, esclarecer as nossas dúvidas, confirmar-nos no meio dos nossos temores, sustentar nas lutas e dificuldades. Por isso, esse caminho para encontrar Jesus Cristo é um caminho de rosas e mel, nos diz São Luís, em comparação com outros. Os que são consagrados a Maria podem perguntar: por que os servos fiéis da Virgem passam por tantos sofrimentos, mais até do que outros que não são devotos, que não são tão devotos? São Luís nos responde a esta questão, dizendo que é bem verdade que os mais fiéis servos da Santíssima Virgem são os seus maiores favoritos. Por isso são eles que recebem dela as maiores graças e favores do céu, a saber, as cruzes. Porém, ele diz também que são os servos de Maria que levam essas cruzes com mais facilidade, com maior mérito e glória. Aquilo que deteria 1000 vezes outras almas, ou as faria cair, não os detém nenhuma só vez e fá-los avançar. Então, São Luís diz que aqueles que são servos de Maria, quando encontram as suas cruzes, conseguem levá-las com mais facilidade, com mais mérito e com mais glória. Que muitos que seriam detidos, muitas outras almas seriam às vezes detidos por suas cruzes ou cairiam por conta delas, os servos de Maria não. Os consagrados a Nossa Senhora não. Eles não são detidos nenhuma só vez, pelo contrário, eles avançam. Como nós já dissemos isso nas nossas meditações anteriores. O servo de Maria é aquele que avança corajosamente, porque tem por proteção a Mãe Santíssima. São Luís Maria afirma que a devoção à Santíssima Virgem é um caminho curto. É um caminho curto para encontrar Jesus Cristo, porque ninguém se perde nesse caminho e se avança por ele com mais alegria, facilidade e com mais prontidão. Por esse caminho, avança-se mais em pouco tempo de submissão e dependência para com Maria, que durante anos inteiros da vontade própria e contando apenas com o próprio esforço. Então, São Luís aqui nos ensina que por esse caminho avança-se mais rápido e em pouco tempo de submissão chegamos
perto de Jesus Cristo, com a dependência de Maria, né? Não dependendo da nossa própria vontade e nem contando com os nossos próprios méritos e esforços, mas simplesmente na dependência total dela, porque é ela que nos ajuda a chegar mais rápido a Jesus. O homem obediente e submisso a Nossa Senhora cantará vitórias notáveis sobre todos os seus inimigos. Estes vão querer impedi-lo de caminhar, fazê-lo recuar ou cair, mas com o apoio, a ajuda e a guia de Maria, sem cair, sem recuar, e mesmo sem se atrasar, avançará a passos gigantes para Jesus Cristo. Então, aqueles que se consagram a Nossa Senhora, que têm a proteção da Virgem Maria, que são devotos a ela, esses não têm medo do que os inimigos querem fazer. Os inimigos não conseguem impedi-los de caminhar ou fazê-los recuar ou cair, porque eles contam com a ajuda e a guia de Maria. Então eles não caem e mesmo não se atrasam, eles avançam a passos largos até Jesus. Montfort nos pergunta: por que julgais que Jesus Cristo viveu tão pouco tempo na terra e que nos poucos anos que nela passou, viveu quase sempre em submissão e obediência à sua mãe? A esta questão, São Luís responde que Jesus, tendo morrido ainda jovem, viveu muito mais tempo que Adão, cujas faltas ele veio reparar. Embora ele, Adão, tenha vivido muito mais do que Cristo. Jesus viveu muito porque viveu bem unido e submisso à sua Santa Mãe para obedecer a Deus Pai. Jesus viveu muito porque aquele que honra sua mãe é semelhante ao homem que ajunta tesouros, nos diz a palavra de Deus em Eclesiástico 3:5. Quem honra a Virgem Maria, mãe de Jesus Cristo, submetendo-se a ela, obedecendo-lhe em todas as coisas, tornar-se-á em breve muito rico, pois amontoa diariamente tesouros, pelo segredo desta pedra filosofal. Como quem acumula tesouros, assim é aquele que honra sua mãe. Jesus Cristo viveu muito, pois esteve no seio de Maria, que encerrou e gerou um homem perfeito, e que pôde conter aquele que nem o universo inteiro pôde compreender nem conter. Segundo São Luís, é no seio de Nossa Senhora que os jovens se tornam velhos anciãos em luz, em santidade, em experiência e em sabedoria, e que atingem em poucos anos a plenitude da idade de Jesus Cristo. Então São Luís, no artigo 156, ele nos ensina que é no seio de Nossa Senhora, que é no colo de Nossa Senhora, que os jovens se tornam anciãos em luz, ou seja, que os jovens adquiram sabedoria, adquiram uma espiritualidade madura, uma santidade. Os jovens, os adolescentes, todos aqueles que recorrem, que se colocam no colo e no seio de Maria, avançam em sabedoria, em luz, em experiência, em maturidade espiritual. Atingem em poucos anos a plenitude da idade de Jesus. Porque Jesus, todos nós sabemos, que a partir dos 30 anos, ele passou no meio de nós, distribuindo graças, fazendo bem, curando, levando a boa nova. Ele aguardou até que fosse chegada a sua hora. Assim são aqueles que se entregam à Virgem Maria. No colo de Nossa Senhora estão preparados mais rapidamente para iniciar a sua missão também de evangelizar com maturidade, com mais luz, com mais discernimento, com mais sabedoria, mais conhecimento, uma espiritualidade amadurecida, capaz de trilhar um caminho de santidade com mais facilidade. São Luís faz essa interpretação espiritual a partir da palavra do Espírito Santo que diz no Salmo 91:11: a minha velhice está na misericórdia do seu seio. Aqui se falando não em idade cronológica, mas em amadurecimento espiritual e conhecimento de Deus.
Esta prática de devoção à Santíssima Virgem é um caminho perfeito para ir e unir-se a Jesus Cristo, pois Maria é a mais perfeita e a mais santa das criaturas. E Jesus Cristo, que veio perfeitamente a nós, não tomou outro caminho em sua grande e admirável viagem. O Altíssimo, o incompreensível, o inacessível, aquele que é, quis vir a nós, pequenos vermes da terra, que nada somos, como se fez isso? O Altíssimo desceu perfeita e divinamente até nós por meio da humilde Maria, sem nada perder de sua divindade e santidade. E por Maria, que os pequeninos devem subir perfeita e divinamente ao Altíssimo, sem recear coisa alguma. Então é isso que São Luís nos ensina neste capítulo, né? Neste artigo, que é por Maria que os pequeninos, nós, né? Devemos subir perfeita e divinamente ao Altíssimo sem recear coisa alguma. Pois assim mesmo fez o próprio Jesus. Esta devoção à Santíssima Virgem é um caminho seguro. Por quê? É um caminho seguro para irmos a Jesus Cristo e adquirirmos a perfeição, unindo-nos a Ele, porque esta prática preconizada por mim não é nova, diz São Luís. É tão antiga e não se pode determinar-lhe toda a precisão os começos. Nem seria possível condená-la sem derrubar os fundamentos do cristianismo. Então, São Luís deixa claro aqui que fica, portanto, de pé, que esta devoção não é nova e que não é comum, por ser preciosa demais para ser apreciada e praticada por todo mundo. Ele afirma que esta devoção não é comum e nem é apreciada por todos. Não. Por quê? Porque é preciosa demais. Nós falamos nas meditações anteriores que aqueles que são devotos sinceros da Virgem Maria são aqueles predestinados à salvação. São aqueles que o próprio Senhor entregou nas mãos de Nossa Senhora. São os predestinados à salvação. Por isso é preciosa, por isso não é para todos e nem é praticada por todos. Esta devoção é um meio seguro para ir a Jesus Cristo, porque pertence à Santíssima Virgem e lhe é próprio conduzir-nos a Jesus Cristo, como compete Jesus Cristo conduzir-nos ao Pai Celestial. Pois Maria é aquela que nos aponta Jesus. Maria é aquela que nos trouxe Jesus na encarnação e Maria é aquela que nos leva a Jesus. Ela nos aponta os caminhos para estar mais próximo de Jesus. Com a vida dela, ela nos ensina isso. Desta mesma forma que Maria é aquela que nos leva a Jesus, como Jesus Cristo é aquele que nos conduz ao Pai. Jesus Cristo não é aquele que nos conduz ao Pai. Quem me vê, vê ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus nos diz. Então Jesus é aquele, só pode ir ao Pai através de Jesus. Pois só podemos chegar a Jesus de forma perfeita, rápida e segura através da Virgem Maria. Isso nos ensina São Luís Maria. Este foi o caminho trilhado pelo próprio Cristo, além de muitos santos e santas em todos os tempos, como Santo Efrem, São João Damasceno, São Bernardo, São Bernardino, São Boaventura, São Francisco de Sales, o próprio São João Paulo II, muitos outros conhecidos e anônimos se consagraram inteiramente à Virgem Maria e se santificaram rapidamente. Sigamos os passos desses santos, nos consagremos a Nossa Senhora para chegar mais rápido a seu Filho Jesus Cristo. Eu gostaria de ler para vocês aqui o artigo 8º da introdução do Tratado da Verdadeira Devoção, onde São Luís nos ensina: todos os dias, de um extremo a outro da terra, no mais alto dos céus, no mais profundo dos abismos, tudo proclama e publica a admirável Virgem Maria. Os 9 coros dos anjos, os homens de ambos os sexos, idades,
condições ou religiões, os bons e os maus, e até os mesmos demônios, são forçados a chamá-la bem-aventurada. Quer queiram, quer não, a isso os obriga a força da verdade. Como diz São Boaventura, todos os anjos lhe cantam no céu incessantemente: Santa, Santa, Santa Maria, Mãe de Deus e Virgem. E todos os dias lhe oferecem milhões de vezes a saudação angélica, Ave Maria, prostrando-se na sua presença e pedindo-lhe a mercê de os honrar com algumas de suas ordens. O próprio São Miguel, disse Santo Agostinho, embora seja o príncipe de toda a corte celeste, é o mais diligente em lhe prestar toda espécie de homenagens e em fazer com que lhas tributem. Constantemente aguarda a honra de por ela ser mandado em auxílio a alguns dos seus servos. Então tá aí, até o próprio São Miguel corre a Maria, aguardando com que ela lhe ordene ir em auxílio dos seus servos. Isso nos dá um grande conforto. Recorramos a São Miguel nas nossas necessidades, pois ele está ali pronto a servir a Virgem Maria em nosso favor. Montfort também nos ensina que não houve nem haverá jamais criatura que nos ajude mais eficazmente a nos unir a Cristo, seja pelas graças que para isso nos comunica, seja pelos auxílios contra o demônio e as suas ciladas. Quantas ciladas o demônio nos arma, não é mesmo? Mas com a Virgem Maria, ele não pode. O demônio não pode estar no mesmo lugar que a Virgem Maria está. Se eu trago Virgem Maria no coração, o demônio não está comigo. O demônio não tem poder nenhum sobre mim. Porque onde Maria está, o demônio não está. Onde está Maria, não pode estar o espírito maligno. Nossa Senhora esmagou todas as heresias deste mundo. Por isso, um fiel devoto de Maria nunca cairá na heresia ou na ilusão, pelo menos formalmente, por mais que os críticos resmunguem. Este poderá errar, mas logo reconhecerá seu erro sem querer justificá-lo ou escondê-lo. Então, São Luís nos ensina aqui que um servo da Virgem Maria, um fiel devoto da Virgem Maria, jamais cometerá um erro de fé, né? Uma heresia, ou viverá na ilusão. Pelo menos pode ser que em algum momento este servo, este fiel, caia em erro, mas ele logo retoma o caminho, né? Ele logo retoma. E consciente do seu erro, sem justificar ou sem escondê-lo. Assim é o servo fiel da Virgem Maria. Assim compreendemos que Jesus Cristo veio ao mundo pelas mãos da Virgem Maria. E na segunda e definitiva vinda, certamente, ele também virá por meio de sua Santíssima Mãe. Pois não é a própria Nossa Senhora que diz, no final, o meu imaculado coração triunfará. Qual é o triunfo do coração da Virgem Maria? Que todos amem o seu Filho. Que Jesus seja exaltado, louvado e glorificado, que todas as almas se voltem para o seu Filho. Esse é o triunfo do coração de Maria. Que os filhos retornem à Igreja Santa, única, católica e apostólica. Que os seus filhos retornem à casa. Que os seus filhos retornem ao seu Filho Jesus. Jesus escolheu o caminho mais perfeito para vir ao mundo e nos convida a trilhar este mesmo caminho, que é a entrega total a Nossa Senhora, pois quando nos entregamos inteiramente à sua Mãe, ela tem maior liberdade para gerar seu Filho em nós. Quando nos entregamos a Maria por esta consagração total, nos unimos de modo mais perfeito a Jesus Cristo, nos configuramos de modo mais perfeito a Ele. Por isso, nos consagremos inteiramente a ela e deixemos que Nossa Senhora nos una de modo mais perfeito a Jesus Cristo. Por isso nós te pedimos, Mãezinha,
Dá-nos a graça de permanecermos fiéis. Dá-nos a graça de caminharmos com a Senhora. Que a Senhora caminhe conosco, ore por nós, interceda por nós, para que possamos agradar o coração de Jesus, o sagrado coração de Jesus, o sacratíssimo coração de Jesus. E assim encerramos o nosso vídeo. Que a Virgem Maria nos fortaleça, nos dê o conhecimento da verdade, que é Jesus Cristo. E nos encontramos amanhã no próximo vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.